Quando jovens, muitas vezes houveram situações em nossas vidas em que nos perguntamos qual a importância da matemática. Há pessoas que, ainda que já estejam mais amadurecidas, fazem essa pergunta também. E, bem, se fizermos um simples exercício de observação, nós podemos notar que estamos cercados por matemática. Nas coisas mais simples, como por exemplo, no ato de cozinhar, ou nas coisas mais grandiosas. Olhemos, por exemplo, para a nossa história, especificamente a história do Antigo Egito. Nela, nós podemos ver como os egípcios possuíam uma relação muito íntima com a matemática e podemos notar como isso foi importante para o desenvolvimento da engenharia daquele povo. E falando em engenharia, não é nenhum absurdo de se dizer que um engenheiro sem conhecimento matemático é um engenheiro incompleto e um engenheiro que produz desastres. É com essa energia que iniciamos o nosso trabalho. O conceito matemático de limite diz respeito à descrição do comportamento de uma função à medida que o seu argumento se aproxima de um determinado valor. Vamos então uma função onde, quando x se aproxima de -3, o y se aproximará de -1. Portanto, nessa função, podemos dizer que quando x se aproxima de -1, o y se aproximará de 1. Quando x se aproxima de 2, o y se aproximará a 4. E quando x se aproxima de 4, o y se aproxima de 6. E bem, quando nós passamos essas informações para o gráfico, nós temos essa representação. Temos uma noção de como funcionam os limites de uma função é importante para determinarmos a sua continuidade. Podemos observar se uma função é ou não contínua só de olharmos como seu gráfico é representado. Por exemplo, observando os gráficos, podemos afirmar que a função contínua é a da esquerda, uma vez que, quando observamos ela, podemos notar que na ligação entre as suas interseções há uma continuidade, não há uma quebra. Enquanto que entre a ligação das interseções da função da direita, podemos observar uma quebra, o que torna essa uma função descontínua e a da esquerda uma função contínua. Podemos dizer também que na função da esquerda, quando as interseções guiam para a direita, o limite dela é 6. E quando essas interseções guiam para a esquerda, ela descontinua em -6. E, bem, quando observamos esse exemplo aqui, podemos afirmar que essa é uma função contínua com o limite no infinito quando as suas interseções guiam para a direita e para menos infinito quando suas interseções guiam para a esquerda. E falando em limites no infinito, recado para a professora. Professora, se a minha consideração pela senhora fosse uma função, ela seria uma função contínua com limite no infinito. Nos aprova aí, na moral. O que são derivadas? Bom, dizemos que derivada é a taxa de variação de uma função, né? Função essa que é dada por y igual a f de x. Bom, essa função é dada pela relação
de delta de x sobre delta de y, né? Considerando uma função y igual a f de x, né? A sua derivada no ponto x é igual a x0. Bom, o que isso quer dizer? Que corresponde à tangente do ângulo formado pela interseção entre a reta e a curva da função y igual a f de x. Isso é o coeficiente angular da reta tangente à curva, né? Nós precisamos estar cientes de que a derivada é uma propriedade local da função, isso é, para um determinado valor de x, né? Agora vamos observar um gráfico a seguir. Nesse gráfico nós temos, né, a interseção entre a reta e a parábola. Ou seja, aqui nesse gráfico nós contamos com uma função de primeiro e de segundo grau também, né? A taxa de variação pode ser interpretada como a taxa de variação entre o eixo y e a variável y e a variável x. Isto é, esta taxa pode ser interpretada como uma forma de média o quão rápida a variável y está mudando, tendo em vista a variável x. A taxa de variação ela é muito utilizada no setor financeiro, já que, como é um mercado muito estável e que muita gente olha, eles geralmente usam esse cálculo para estimar valores e estimar ganhos. Também é muito utilizado na engenharia civil e na área de construção, já que eles têm que calcular e estimar a carga que esses locais específicos vão suportar. A regra de L'Hopital é o teorema que fornece uma técnica para avaliar o limite de formas indeterminadas. A regra diz que o limite da função é igual ao limite da derivada. E falando um pouco das raízes, para derivar argumentos que estão dentro das raízes, transformamos em uma fração colocando 1 sobre a raiz e os elementos contidos dentro dela. Sabemos que a derivada de n é n menos 1. Por exemplo, a derivada de 1 é 0 e a derivada de 2 é 1. Sabendo que a derivada de cosseno é menos seno, como temos 2 cossenos, eu simplifiquei para menos seno ao quadrado. O teorema fundamental do cálculo é a base das duas operações centrais do cálculo, diferenciação e integração, que são considerados como inversos um do outro. E isso significa que se uma função contínua é primeiramente integrada e depois diferenciada ou vice-versa, volta-se na função original.